nossa live, tá bom? Porque depois, obviamente, a gente consegue utilizar esse material. Então, mais uma vez aqui para a gravação, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de apresentação do Oficina de Agentes, o curso preparatório para o exame da FIFA. Bom, passada essa minha apresentação, eu quero poder falar com você um pouco sobre o regulamento de agentes da FIFA, tá bom? E o que a gente precisa ter em mente com relação a esse regulamento de agentes? Traçando um histórico um pouco da atividade, tá? O agenciamento não é uma coisa nova no mercado, em que pese a gente ter cada vez mais a regulamentação da atividade pela FIFA e por outros órgãos também. Deixa eu só deixar aqui no mudo. Pela FIFA e por outros órgãos também de esporte, né, outros organismos internacionais do esporte, o agenciamento é uma coisa que data aí do início do século XIX, XX, quando o esporte em si ele começou a ganhar a sua proporção, né, começou a ter leis, regras definidas e começou a ter atividade entre os clubes, entre as associações desportivas. Então, a gente tem todo um caminho, isso começa lá nos Estados Unidos, a gente tem desde a década de 20, profissionais cuidando, né, agenciando atletas de futebol americano, e também nós temos esse movimento também acontecendo na Europa, tá? A Europa passou por um processo voltado, então, à transferência de atletas, isso teve o seu boom, né, a sua explosão após um acórdão muito paradigmático na Europa. Para quem trabalha com esporte, já ouviu falar alguma vez do acórdão Bosman, tá? Da situação envolvendo um atleta que queria se transferir para um outro clube em razão da existência do passe, né? Ele não tinha possibilidade de realizar essa transferência por si. Ele necessitava do aval, da aprovação do clube ao qual ele estava ligado. Após, então, uma disputa judicial, o Tribunal Europeu veio a entender e dar razão ao Bosman de que essa disposição feria a liberdade de trabalho, a liberdade de movimentação dos cidadãos da União Europeia. Então, nós tivemos aí uma quebra da regra existente e, a partir disso, né, a comunidade, entre aspas, né, a comunidade europeia, teve uma movimentação de atletas de seus países de uma forma muito mais facilitada, muito mais tranquila de se acontecer. E isso, obviamente, foi uma mola propulsora para que a gente tivesse, então, uma série de transferências acontecendo e, a partir daí, o trabalho do agente, né, do agente de futebol, ele foi cada vez mais intensificado. Então, a FIFA, num primeiro momento, lá em 1991, ela tinha uma certa dificuldade em entender que o agente fazia parte dessa cadeia do futebol, ou seja, que o agente era parte importante desse processo. Até porque, se a gente parar para pensar na atividade do futebolista em si, ela é permeada de várias obrigações, né? Então, o atleta ele precisa participar dos treinos, precisa estar em dia com sua condição física, precisa participar dos jogos, tem viagens para fazer, concentração muitas vezes, então ele tem uma série de obrigações que a participação nas decisões relacionadas à sua atividade, né, enquanto jogador, então assinatura de um contrato, uma renovação, uma eventual rescisão, uma transferência para outro clube, isso obviamente é um excesso de preocupação na carreira de um atleta, né? E quando ele pode, obviamente, contar com alguém que possa fazer esse trabalho conjunto com ele, dar uma assessoria muito maior do que ele sozinho poderia ter, né? Poderia realizar, é óbvio que essa pessoa ela é muito importante na cadeia produtiva ou na cadeia do futebol como um todo. Então, a FIFA, num primeiro momento, chegou até a proibir a questão do agenciamento de atletas, porque entendia que essa pessoa era uma terceira pessoa estranha à relação jurídica, né, atleta e clube de futebol, e, portanto, ela não deveria participar dessa relação, né, desse movimento. E, posteriormente, por uma questão de mercado também, né, porque, enfim, o atleta, por toda essa dificuldade, ele necessitava de alguém que pudesse fazer essa função para ele. No final das contas, ele acabava utilizando de alguma pessoa. E a FIFA, obviamente, percebeu que isso era algo que ela não poderia fechar os olhos, e lá em 95 a gente teve um regulamento de agentes, né? O primeiro regulamento de agentes, e posteriormente nós tivemos outras versões. Então, a gente está falando aí de versões posteriores, em 2001, em 2008,
e também, posteriormente a isso, né, lá em 2014, a gente teve a aprovação do regulamento de intermediários. Então, traçando uma linha do tempo para você entender como funciona esse processo, tá? A FIFA, no primeiro momento, proibiu o agenciamento de jogadores, posteriormente permitiu esse agenciamento e aí fez uma regulação mínima e a cada ano que passava, né, a cada novo regulamento, ela começou a estreitar o cerco, né? Começou a fechar a regulação da atividade de modo a controlar essa atividade. A gente, obviamente, com o passar dos anos, teve um crescimento muito grande de mercado, os valores relacionados à atividade do futebolista foram cada vez maiores, né? Hoje, um salário de hoje, comparativamente a um salário de 1995, 96, ele é completamente outro, né? Ele é um salário muito maior. Portanto, a atividade em si, isso foi impulsionado também, obviamente, pela abertura de mercado, pela abrangência, né, da transmissão de jogos, cada vez mais se consumiu o produto futebol, então a gente teve um aumento da movimentação financeira dentro do esporte. Isso tudo, obviamente, corria aos olhos da FIFA, e a FIFA entendia que o empresário, ainda que fizesse parte daquela cadeia, ele não poderia ser o protagonista, não poderia ser o ator principal dela. Portanto, a FIFA lá em 2014, entendendo que existia aí uma divergência, né, com relação aos ganhos, à atividade em si, pensou e falou assim, olha, eu tenho 211 associações nacionais que são inscritas, que estão adstritas à minha atividade, ou seja, a FIFA, enquanto organismo internacional, regulamenta a atividade para 211 associações nacionais. Portanto, o que a FIFA entendeu? Bom, eu vou desregulamentar a profissão, né, o agenciamento de atletas, e deixar para cada associação nacional cuidar da sua realidade, cuidar do seu jardim, né, do seu quintal. E aí isso foi feito, uma aprovação em 2014, e em 2015, no início do ano, houve então a publicação do regulamento para os intermediários, tá? Esse regulamento, ele estava vigente até o final do ano passado, portanto, de 2015 a 2022, a gente está falando de 7 anos aí de utilização dele, e nós tivemos uma quebra, novamente, de paradigma com a publicação desse novo regulamento de agentes. Pois bem, o regulamento de intermediários, a atividade do intermediário em si, ela era, então, feita regionalmente, né, ou nacionalmente. Portanto, aqueles que falam português de Portugal já perceberam que eu sempre tenho um sotaque brasileiro, né? Então, vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil tem, portanto, a CBF, né? Então, eu quero me tornar um intermediário. Pois bem, eu ia até a CBF, apresentava uma série de documentos e pagava uma taxa, pronto. Eu me tornava um intermediário. A CBF regulava essa situação através do seu Regulamento Nacional de Intermediários. O mesmo acontecia com a Federação Portuguesa de Futebol. Então, eu tinha a vontade, a intenção de me tornar um intermediário em Portugal, portanto, eu fazia parte de um processo de inscrição perante a Federação Portuguesa, pagava uma taxa, apresentava os documentos e pronto, me tornava um intermediário. Qual que é o problema desse sistema? Né? A gente está falando aqui de 2 países, Portugal e Brasil, que são países que têm uma mínima estrutura e que conseguem conceder mínimas condições ao intermediário que quer fazer parte dessa cadeia. Contudo, a gente tem 211 associações. 211 associações que não têm uma uniformidade em seus processos. Portanto, existem muitas associações que, ainda que tivessem um regulamento de intermediários, não tinham um sistema fechado, não tinham um sistema funcional. Ou mesmo com um sistema funcional, muitas vezes sequer tinham um órgão de resolução de disputas, né? Que era algo, por exemplo, exigido pela FIFA. No caso da CBF, existe a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Se a gente pegar, por exemplo, o vizinho, né, a Argentina não tinha um órgão de disputa aos moldes do que a CBF fazia. Portanto, assim, a gente não tinha uma uniformização do processo. E isso, obviamente, levava a situações díspares, né, a situações que traziam, eventualmente, litígios difíceis de serem resolvidos. Porque, se a gente pensar, obviamente, numa situação envolvendo a atividade de um intermediário, cujo representado participou de uma transação com dimensões internacionais, ou seja,
O intermediário, ele representa um atleta brasileiro, por exemplo, que foi transferido para um clube em Portugal. A gente tem uma dimensão internacional dessa transferência. Bom, qual é o órgão decisório, por exemplo, de um descumprimento de um contrato de representação ou um contrato de intermediação feito sob a égide, né, sob a atuação desse regulamento de intermediários da FIFA? Pois bem, a gente não tinha uma regra em si, né? Nós tínhamos aí a possibilidade de levar isso a um órgão específico, a outro, a um tribunal judicial, ou mesmo até a um tipo de outro mecanismo, né? Uma solução alternativa de disputa através de uma câmara de arbitragem, por exemplo, como o CAS, né? A Corte de Arbitragem do Esporte. Portanto, a gente não tinha essa uniformidade. Isso, obviamente, levava a situações muito ruins. Eventualmente, um empresário tinha um contrato com um atleta, ia fazer qualquer tipo de negociação com aquele atleta, aquele contrato não era cumprido, ele queria fazer cumprir aquele contrato, e muitas vezes ele encontrava uma dificuldade. Eu tinha um contrato, por exemplo, com um clube, e na eventualidade de se precisar litigar em relação a esse contrato, o clube era de um determinado país X, e aquela decisão sobre aquele contrato ela ia ser emanada através desse país X, do tribunal desse país X. Ora, não é desconfiando de ninguém, tá? A gente acredita, obviamente, no sistema de justiça dos países, mas é óbvio que a imparcialidade numa situação envolvendo um time de um país específico e um empresário de um outro território, né, de um outro país, isso, obviamente, poderia ter algum tipo de atrito, poderia causar algum tipo de mitigação na imparcialidade. Portanto, isso era uma dificuldade do sistema, tá? E aí nós tivemos umas outras questões que foram impulsionadas basicamente pela atuação dos superagentes, né? Então, eu estou falando de agentes aí que movimentam milhões e que têm contrato com atletas muito expressivos no mercado. Você pensa aí naquele conhecido, naquele que você tem em mente, mas existem transações aí que, por exemplo, houve a transferência de um atleta e aquele empresário ou agência daquele atleta, daquele empresário, acabou ganhando nas três partes, né, nas três pontas. Então, representou o clube vendedor, o próprio atleta e o clube comprador. Isso, obviamente, saltou aos olhos da FIFA, e a FIFA falou, pera lá, existe muito dinheiro sendo movimentado no mercado, que é retido pelo empresário, e isso não é passado na sua maior parte, ou na maioria daquilo que era para ser passado na visão da FIFA, para os clubes que fazem parte daquela relação, ou eventualmente, né, se pensando numa situação envolvendo um clube formador. Muitas vezes o clube formador acaba ganhando menos do que a comissão que aquele empresário ganhou. Portanto, esses problemas, né, entre aspas, aí, fundamentados pela FIFA, eu não sou favorável, já de antemão, para dizer a vocês, a todos eles, né, eu entendo o movimento da FIFA, mas nós sabemos que o mercado não vive somente de superagentes, né? O mercado ele vive de todo tipo de agente, daqueles agentes maiores, dos menores, e eles precisam trabalhar, obviamente, né? E a FIFA talvez tenha se furtado da função de legislar ou de regulamentar para todas essas pessoas. E aí, o que aconteceu? A FIFA, desde 2018, desde o início da gestão do Gianni Infantino, ela vem buscando modernizar a atividade, modernizar o futebol. Portanto, vários regulamentos da FIFA, o regulamento de agentes não é uma exclusividade, foram modificados durante esse período. Foram sendo alvo de modificações e de transformações durante esse período. A FIFA ela tem buscado a ser cada vez mais transparente e mais efetiva na sua atividade. Qual a sua atividade? Dando condições às associações nacionais para desenvolverem o futebol ao redor do mundo e, obviamente, organizar a modalidade de uma forma cada vez mais justa, mais ética e mais profissional. Portanto, o regulamento de agentes já tem sido debatido desde o ano de 2018, né? O retorno da figura do agente já tem sido debatido desde o ano de 2018. Contudo, a FIFA tem por premissa, hoje em dia, conversar com a maior parte de stakeholders, né? Ou seja, daquelas pessoas que fazem parte daquela cadeia profissional, para poder escutar o lado de cada um e para poder trazer uma melhor solução. Portanto, a FIFA ela vem debatendo com vários órgãos representantes de
empresários desportivos, né, de uma forma, de um termo genérico, ou intermediários ou agentes, desde o ano de 2018. Então, isso já tem sido debatido de uma forma a conseguir trazer o melhor documento, a melhor regulamentação possível para a realidade desses empresários, tá bom? Então, por conta aí de um debate intenso, intensificado aí por questões polêmicas, como, por exemplo, a questão envolvendo o cap, né, da comissão possível para ser recebida pelo intermediário, pelo agente, né, melhor dizendo agora, isso fez com que a FIFA tivesse uma dificuldade em já promulgar, já publicar de plano esse regulamento, né? Então, houve um intenso debate sobre isso, se era possível ou não, a proibição da múltipla representação, que é outro ponto polêmico dentro do novo regulamento, e outras questões envolvendo também a atividade. Portanto, a FIFA passou durante todo esse período conversando, debatendo para chegar em 2022, em dezembro de 2022, e dizer, olha, esse é o documento final nosso. Obviamente que a gente sabe das dificuldades e dos eventuais fundamentos para se debater algumas disposições regulamentares, mas a gente está disposto a pagar, entre aspas, para ver, né? A ver o que vai acontecer, e se for necessário a gente vai mudar no futuro. Mas esse é o novo sistema. Então, o que a gente tem de justificativa da FIFA, né? Que eu queria que vocês ficassem com isso em mente, tá? A FIFA gostaria de elevar os padrões técnicos e éticos da profissão. Esse é o ponto que a FIFA tem de mais importante com relação a esse regulamento. E por que isso é importante, Renato? Porque o exame da FIFA vem justamente nesse sentido, vem justamente nesse intuito de trazer uma elevação dos padrões técnicos daqueles que vão atuar como agentes no mercado. Portanto, pensando nisso, né, uma vez que o regulamento ele foi aprovado em 16 de dezembro, a gente tem algumas datas importantes que a gente precisa saber. Dia 9 de janeiro de 2023, o regulamento, portanto, ele foi publicado, e no dia 9 de janeiro de 2023, ele começou a viger, né, ele começou a vigorar. Qual parte do regulamento? A parte relacionada à inscrição dos agentes de futebol, né, que é a expressão que o novo regulamento de agentes utiliza. Portanto, a partir do dia 9 de janeiro, todo aquele interessado em fazer parte desta cadeia do futebol, enquanto agente, pode se inscrever na FIFA para, então, participar desse processo todo de inscrição. E nós temos uma parte do regulamento, uma parte que diz respeito à atuação efetiva do agente, que vai ter a sua vigência apenas a partir do dia 1º de outubro de 2023. Então, aqui algumas questões práticas que são importantes a gente também elucidar para você que está aqui. Eu tenho um contrato, né, eu já sou intermediário, eu tenho um contrato que está vigorando antes, né, da aprovação desse regulamento de agentes. O que acontece com isso, com o meu contrato, a partir da publicação desse novo regulamento? Olha, os contratos que já estavam vigorando antes da aprovação do regulamento, eles permanecerão válidos até o final de sua vigência. Portanto, se existe mais 1 ano, 2 anos, ele vai ter a sua condução até o seu final, né? Obviamente que se houver algum tipo de problema envolvendo a atividade, né, uma eventual rescisão, isso pode acontecer, mas de regra geral, aquele contrato vai continuar vigorando. Todo contrato que for estabelecido daqui para frente, ele, a partir de 1º de outubro de 2023, ele tem que estar conformado com as novas regras do regulamento de agentes. Portanto, a gente tem um limbo, entre aspas, jurídico agora, né? Porque as federações nacionais, as associações nacionais, têm até 30 de setembro para publicarem os seus regulamentos nacionais. Ou seja, a gente tem hoje um regulamento geral da FIFA, um regulamento que dispõe para questões envolvendo dimensões, né, de dimensões internacionais, e para questões domésticas, cada associação nacional vai replicar algumas disposições desse regulamento da FIFA e vai criar algumas regras próprias, tá? Cada associação tem até o dia 30 de setembro para fazer isso. Vou pegar o exemplo da Federação Portuguesa e da CBF, né, da Confederação Brasileira, novamente, só para a gente poder exemplificar. Até o momento, a gente não tem um regulamento novo de agentes para as duas, né, Portugal e Brasil. Nesse momento, para todos os efeitos, a gente não tem um regulamento interno. Portanto, o que fazer, né? Qual será a melhor situação? Bom, seria interessante já se basear, obviamente,
nas regras do novo regulamento de agentes. Portanto, esse regulamento de agentes, ainda que não tenha a sua vigência total, haja uma vigência parcial nesse período, a partir do dia 1º de outubro, a vigência vai ser total, né? A abrangência do regulamento vai ser total. Portanto, seria muito interessante a atividade já se conformar a esse novo regulamento. E mais, todo aquele que é intermediário hoje, registrado, tem lá o seu número de inscrição feito corretíssimo, a partir do dia 1 de outubro, só atua legalmente através da inscrição como agente de futebol perante a FIFA. Portanto, não existe uma possibilidade, né, para a atuação daqueles que querem se conformar ao mercado de forma totalmente legal, de forma totalmente correta, se não se inscrever no exame aí, né, se inscrever na plataforma da FIFA e fazer parte, então, do processo de inscrição, tá bom? Bom, passando isso, agora eu gostaria de falar com vocês a respeito desse processo de inscrição, né? O que diz esse novo sistema de licenciamento da FIFA, né? O que ele traz de novo? Bom, a gente vai ter, então, um processo, e esse processo ele vai ter algumas fases, tá? Primeira coisa que tem que ficar clara, o regime de intermediários previa a possibilidade de uma pessoa coletiva, uma pessoa jurídica, se tornar um intermediário, ou seja, uma agência em si, ela poderia ter um número de inscrição. A partir de agora, o regulamento de agentes, ele veda essa possibilidade. Portanto, todo aquele que quer atuar no mercado, ele vai atuar enquanto pessoa física, tá bom? Isso não significa que ele não possa atuar dentro de uma estrutura de uma agência. Isso é permitido pelo novo regulamento, tá bom? Você que vai se tornar um agente tem a oportunidade de atuar, sim, através de uma estrutura empresarial. Contudo, o número de licença, ele vai ser individual, ele vai ser individualizado, tá bom? Por que isso, Renato? Porque a FIFA, ela entende que o profissional que vai praticar os atos de agenciamento, ele tem que estar à frente daquela atividade. Não há outra opção. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez que uma agência, por exemplo, tivesse um registro, essa agência poderia ter inúmeros funcionários. E não necessariamente aquele funcionário estaria apto a trabalhar e a prestar o serviço de intermediário, né? Por esse número de registro e essa atividade ser de uma empresa e não de uma pessoa física, uma pessoa singular, essa agência ela poderia ter vários braços. O que a FIFA quer? A FIFA quer capacitar o agente. A FIFA quer dar oportunidade para o agente atuar de forma mais técnica possível. Portanto, a FIFA ela quer essa individualização da pessoa. E qual que é o ponto disso também, tá? Existe a possibilidade dentro de uma agência a gente ter mais de um agente cadastrado? Existe essa possibilidade. Portanto, uma agência, por exemplo, pode ter 3 agentes cadastrados. Acontece que existe dentro do novo regulamento a figura dos agentes conexos, né? Os agentes que fazem atividade, que desempenham uma atividade conjunta. Para quê? Para evitar uma múltipla representação, entende? Então, a FIFA, ela quer que aquela agência atue por uma parte somente, né? Existe uma exceção, já até dando uma antecipada aí na matéria, mas existe uma exceção da múltipla representação agora com o novo regulamento, que é no caso em que o agente vai representar o clube comprador ou clube que vai adquirir aquele atleta e o próprio atleta, né? Nessa ocasião é possível uma dupla representação. Em qualquer outra situação, isso não será possível, tá bom? Então, a gente tem aí uma dificuldade agora na atuação do agente. Portanto, antes, né, com o regime de intermediário, poderia haver até uma eventual tripla representação, desde que houvesse, né, uma manifestação específica, expressa das partes, demonstrando que não existia qualquer conflito de interesse. A partir de agora, isso não será possível, sendo possível somente nessa situação da dupla representação. Portanto, a agência que tiver mais de um agente também não vai poder fazer isso. Ter um agente trabalhando para um clube vendedor, por exemplo, um leasing club, e por um atleta. Isso não vai ser possível. Então, hoje, a inscrição ela vai ser feita somente para pessoa física ou pessoa singular. Como que vai funcionar essa inscrição? Tá? Existe uma plataforma da FIFA específica para o agente. Eu não sei se você que está aqui na live já teve oportunidade de verificar essa plataforma. É uma plataforma que já está sendo difundida pela FIFA.
Existe, então, a possibilidade de se fazer um registro nessa plataforma e de se apresentar, submeter um pedido de licença perante essa plataforma. Basicamente, você vai preencher uma série de dados sobre a sua pessoa, nome, sobrenome, endereço, documentos pessoais, foto, reconhecimento facial. A FIFA vai exigir um reconhecimento facial, né? Por uma questão, obviamente, de segurança e de informação sobre quem está ou não se registrando, e vai exigir um documento. A partir do momento que você faça isso, você vai ter o seu registro na plataforma e vai poder submeter um pedido de licença na entidade. Existem 3 oportunidades, tá? Dentro desse pedido. Você tem 3 opções para fazer esse pedido de registro. O primeiro pedido, que é o comum, tá? Que é para se submeter ao exame da FIFA, para aquela pessoa que vai participar do processo de forma integral. Existe uma segunda possibilidade, que é para uma exceção específica, que é quando aquele agente, aquele candidato a agente, já foi agente sob os regimes anteriores a 2014, tá? Então, os regulamentos de agentes aí de 95, 2001, 2008, que estiveram nessa condição como agentes e consigam comprovar, obviamente, essa condição, e que também estiveram registrados como intermediário. Então, as pessoas que tiveram esses 2 registros, como agente e como intermediário, ele vai ser liberado da realização desse exame. Nesse caso, ele consegue deixar de participar desse exame. E existe uma terceira opção dentro da plataforma da FIFA, que é para situações envolvendo aquele que é registrado como um empresário desportivo, como um agente desportivo, num país cuja legislação nacional prevê um sistema de inscrição e um sistema de registro semelhante ao que a FIFA exige. Portanto, para se dar um exemplo aqui, né, eventualmente a França tem uma legislação nacional que permite que uma pessoa possa se inscrever como agente desportivo. Aí a gente está falando de uma abrangência maior, tá? Não estamos falando só do futebol, mas um agente desportivo de uma forma geral. E lá nessa legislação se prevê uma prova, e essa prova eventualmente exija o entendimento e o conhecimento dos regulamentos do futebol provenientes da FIFA, e haja todo um sistema de licenciamento que se assemelhe ao sistema da FIFA, aquela associação nacional pode fazer um pedido de licença para a FIFA. Então, uma vez que, por exemplo, a Federação Francesa tenha um sistema desse, né, a legislação nacional francesa preveja isso, e a Federação queira adotar esse sistema, pode submeter um pedido à FIFA, a FIFA vai analisar essa situação, e uma vez aprovado, portanto, aquele agente que se inscrever dentro desse sistema de licenciamento francês vai ficar livre, né, de prestar este exame. Mas essa é uma situação bem específica, tá? Que depende de uma atuação da Associação Nacional. A questão envolvendo os agentes registrados também é uma situação muito específica, que a pessoa tem que comprovar essa inscrição pretérita. Portanto, o normal é você se inscrever e submeter o pedido a realizar o exame. Na submissão do pedido, você vai ter lá opções de onde realizar esse exame, tá? A gente vai ter opções diferentes. Então, portanto, você tem lá as associações nacionais para se realizar o exame. Eu estou em Portugal, portanto, eu vou escolher lá a opção de fazer em um país vinculado à UEFA e, portanto, eu escolho a Federação Portuguesa como local do exame, onde eu vou prestar o exame. Brasil, eu escolho a Conmebol e eu vou ter lá a Confederação Brasileira de Futebol para também poder indicar como local a prestar o exame. Portanto, a gente tem essa indicação, tá bom? Bom, existe essa questão dos requisitos de elegibilidade, tá? Portanto, quando você faz o pedido dentro da plataforma da FIFA, a FIFA ela vai exigir alguns requisitos para que você possa estar apto a prestar o exame, para que você possa estar apto a ter a sua inscrição concluída, uma vez que você passe no exame, e para que você possa continuar desenvolvendo sua atividade enquanto agente já inscrito. A FIFA ela entende que um padrão ético de atuação na profissão requer o cumprimento de alguns requisitos de elegibilidade. Portanto, isso é muito importante que você conheça também. E aí, ao final, você passou lá no exame, você vai ser convidado a pagar uma taxa, né? Convidado é uma palavra, um eufemismo aí, você vai ser obrigado a pagar uma taxa, e hoje essa taxa é de $600, tá? Obviamente que pode haver algum tipo de aumento nesse valor, mas até o momento, pelo novo regulamento, a gente tem este valor de $600.
Bom, vamos falar aqui um pouquinho dos requisitos de elegibilidade para você conhecer. O que a FIFA exige, tá, daquele candidato a agente? O que ela vai querer desse candidato? Primeiro, né, esse candidato ele não pode prestar declarações falsas ou impróprias. Não adianta você ir lá com um passaporte adulterado ou, eventualmente, trazer uma informação que não é verdadeira com relação à sua pessoa. É óbvio que isso aí vai dar problema, né? Não preciso nem ficar explicando isso para vocês. Não ter sido condenado por crime organizado, tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro, evasão e fraude fiscal, etc., né? E outros crimes também que a FIFA prevê. Ou seja, não é possível uma pessoa com uma condenação criminal sobre algum desses crimes obter a licença, né? A FIFA ela vai barrar essa situação. Nunca ter sido suspenso por órgão dirigente desportivo por 2 anos ou mais, né? Eventualmente você atuou em algum órgão específico ou sob a égide de algum órgão específico desportivo e teve uma suspensão na sua atividade. Olha, isso para a FIFA é um problema. Portanto, a FIFA também vai barrar a inscrição nessa situação. E, obviamente, a pessoa ela não pode ser funcionária da FIFA, de associação, membro, liga, clube, etc., com exceção, obviamente, a situação em que a pessoa atua no grupo de trabalho de agentes, né, que é algo que a FIFA também prevê no novo regulamento. Portanto, regra geral, você não vai poder ter a atividade junto a essas entidades que fazem parte da cadeia produtiva do futebol. Isso, obviamente, para se evitar um conflito de interesse, tá? Sempre lembrando, então, da elevação do padrão ético que a FIFA busca com esse novo regulamento. Nos 24 meses anteriores ao seu pedido de inscrição, você não pode ter prestado serviço de agente sem a licença necessária. E esse é um ponto que eu quero levantar para vocês, e eu falo isso com toda franqueza, tá? Ninguém quer fazer aqui uma caça às bruxas. Eu também não quero trazer um medo excessivo, obviamente, para a atividade de vocês. Mas a FIFA, ela já deixou clara que ela quer regulamentar o mercado e ela quer que as pessoas atuem de forma correta. Ela busca a perfeição, entre aspas, aí, nesse mercado. Portanto, ela não quer que a pessoa ela fique atuando sem a devida licença, né? Sem ter se registrado como intermediário, por exemplo. Então, esse é um ponto que a FIFA pode sim vir a exigir aí algum tipo de documentação sua para se comprovar essa situação, né? Ou, eventualmente, te exigir alguma coisa ou, na eventualidade, até de te barrar da realização do exame. Nos 5 anos anteriores, a pessoa, né, aquele candidato a agente, não pode ter declarado insolvência por si ou por empresa controlada, justamente prevendo aí uma situação envolvendo uma dificuldade, né, uma deficiência financeira. A FIFA não quer isso do agente. E nos 12 meses anteriores, não ter tido interesse em empresas de apostas desportivas que mexem, né, que obviamente trabalham com resultados desportivos, justamente para se evitar aí um conflito de interesses, né? A FIFA não quer um agente envolvido numa empresa de aposta esportiva e, obviamente, tendo aí a possibilidade de mexer peças dentro de um clube e, obviamente, isso influenciar na atividade, né, no futebol em si, né? Na limpeza, na liberdade do futebol. Bom, outros pontos importantes, né? Uma vez que você se inscreva ali, você vai ter, então, uma vez que você peça para fazer o exame, você vai ter um status da FIFA informando, olha, a gente está verificando para te dar a resposta se você está apto ou não a realizar o exame. Dentro desse processo, e até posteriormente a esse processo, a FIFA pode te exigir alguma documentação. E ela vai fazer isso através do e-mail, tá? Que você cadastrou na plataforma. Então, eventualmente, você tem alguma coisa que a FIFA queira entender melhor da sua atividade pretérita. Ela pode, através da sua secretaria-geral, investigar o cumprimento desses requisitos e te solicitar documentação, solicitar alguma audiência para explicação de alguma coisa. E a associação nacional, né, daquela qual que você vai fazer parte, que obviamente você está adstrito a uma associação até para realizar o exame, ela também tem esse papel de fiscalização. Portanto, ela também vai poder fazer esse papel de fiscalização e te exigir algum tipo de documentação. Todo candidato deve cooperar com a entidade entregando informações e documentos exigidos, né, nas 3 línguas aí que a FIFA identificou como as aptas a serem utilizadas: espanhol, francês ou inglês. Portanto, uma dica, né, ou um conselho aí que eu dou para vocês uma vez que a FIFA entre em contato por algum motivo, cumpra, obviamente, aquela determinação no menor prazo possível, tá? Porque a notificação falha no cumprimento dos requisitos de elegibilidade
ela pode levar o candidato, então, à proibição da realização do exame. Portanto, é sempre importante estar atento aí à atividade da FIFA. Bom, eu já até adiantei essa questão da dispensa do exame, né? Mas só retomando, aqueles que foram licenciados nos regimes de 91, 95, 2001, 2008, que apresentarem um pedido até 30 de setembro, que comprovarem o licenciamento, né? Sob esses regimes, comprovarem os requisitos de elegibilidade, que também serão exigidos para essas pessoas, e comprovarem os requisitos, o registro como intermediário, vão estar aptos, então, a se inscrever como agentes sem a necessidade da realização do exame. E o reconhecimento do sistema nacional. Bom, agora, passado esse primeiro momento, né, do cumprimento dos requisitos de elegibilidade, você vai receber um sinalzinho verde lá, vai receber no seu e-mail uma informação da FIFA dizendo, olha, você está apto a realizar o exame. A FIFA, então, vai te dar o endereço, né, a morada do lugar exato para se realizar o exame e vai, obviamente, trazer todas as demais informações acerca desse exame. A Associação Nacional que vai realizar o exame, ela tem a liberdade de cobrar uma taxa, uma eventual taxa, para a realização do exame, para cobrir eventuais custos com a realização desse exame, tá? Eu dou até como exemplo aqui, a Federação Portuguesa tem cobrado o valor de 200 euros, tá? A Confederação Brasileira de Futebol ainda não trouxe o valor, então a gente não sabe quanto será. Mas na Federação Portuguesa, por exemplo, a gente já sabe que a prova vai ser realizada na cidade do futebol, o valor é de 200 euros, e vai ter acesso à internet, né? A federação vai dar acesso à internet, porque esse é um outro ponto importante, tá? Como que vai ser realizada a prova? Você, uma vez que esteja apto a realizar a prova, vai ter que pegar o seu notebook, o seu computador, o seu laptop, e vai ter que levar até o lugar de realização do exame. Você vai fazer o exame no seu computador pessoal, mas dentro aí da sede, né, ou do local destinado à realização desse exame. E a FIFA prevê que cada pessoa deve ter um hotspot, né? Deve ter algum tipo de device, né? Algum tipo de equipamento para se prover a internet. A Associação Nacional não é obrigada a providenciar isso para o candidato, tá? E o celular não vai poder ser usado. Então, veja a dificuldade, né? A FIFA vedou a utilização de telemóveis ou celulares. Portanto, na Federação Portuguesa, a gente já sabe que a federação vai dar essa internet, né, para os candidatos, mas eventualmente em outros lugares pode ser que não. Então é importante que você também se prepare nesse sentido, tá? A prova, como que vai ser a prova, Renato? A prova ela vai ser composta por 20 questões de múltipla escolha, então vão ter lá 4 opções para que você possa assinalar. E você tem que acertar quanto? Você tem que ter uma taxa de aprovação de 75%, ou seja, você precisa acertar no mínimo 15 questões. Ora, se você parar para pensar, 75% não é uma taxa de aprovação mínima, não é uma taxa pequena, né? É uma taxa até considerável. São 15 questões de 20. Portanto, é importante, obviamente, que você tenha um preparo, que você possa estar preparado para fazer essa prova, né? Porque é uma prova que vai te exigir aí algum conhecimento. Qual que é a matéria que a FIFA vai exigir? Tá? Então, uma vez que você se inscreva na plataforma, a FIFA já até disponibiliza um material de estudo para você se afeiçoar com a matéria exigida. Basicamente, são os regulamentos do futebol. Tá? Então, eu estou falando do regulamento de agentes, do regulamento sobre status de transferência de jogadores de futebol, do código de ética, do código de disciplina, das regras processuais envolvendo o Tribunal do Futebol. Eu tenho também um curso específico da FIFA, né, o Safeguardians, que é para situações envolvendo padrões éticos e morais da FIFA, né, assim, combatendo o abuso, combatendo situações de quebra de padrões éticos e outras coisas mais dentro desse curso, tá? E a gente tem também outras situações envolvendo, né, disposições específicas sobre o exame. Então, basicamente, a gente tem esses regulamentos que envolvem a atividade do futebol, tá? Então, assim, não é pouca coisa, é bastante coisa. Se você for para pensar, tirar 20 questões desse universo de regulamentos é algo que exige, sim, um preparo do candidato, tá? E uma coisa muito importante também, né? A FIFA, em que pese
a FIFA ter publicado uma circular reconhecendo o português, por exemplo, o árabe e o russo como línguas oficiais agora da entidade, nós não teremos essa possibilidade da realização do exame em português. O exame necessariamente vai ter que ser feito ou em espanhol, ou em francês, ou em inglês. Ah, mas Renato, eu não falo nenhuma dessas línguas, né? Eu não tenho essa familiaridade com o inglês, muito menos com o francês. Ora, para a gente, né, de língua latina, o que a gente tem em mãos aqui, para você que não fala o inglês, ou para você que não fala o francês ou o espanhol mesmo, é a escolha do espanhol, né? A gente tem uma similaridade entre as duas línguas e é algo que pode, entre aspas, aí, te facilitar essa atividade. Contudo, obviamente que se você pudesse preparar melhor, né, pelo menos estudar um pouco do espanhol, ou eventualmente o inglês ou o francês, isso vai te ajudar na realização da prova, tá? Cada candidato, então, deve portar o seu computador. E a gente tem, neste ano de 2022, a gente tem 2 provas já agendadas, tá bom? A gente tem uma prova no dia 19 de abril e uma no dia 20 de setembro, tá? Lembrando que o período de inscrições, ele vai ser partido. A gente tem até o dia 15 de março agora, tá? Então, menos de um mês de período de inscrição e, posteriormente a isso, nós vamos ter a prova do dia 19 de abril. Aqueles que querem se inscrever depois depois do dia 15 de março, vão poder realizar a prova no dia 20 de setembro. Portanto, são essas 2 datas deste ano. A FIFA vai dar mais 2 datas no ano que vem, tá bom? E, posteriormente, 2025 ou 2026, esse exame ele vai ser anual, vai ter um exame só por ano, tá? E, obviamente, essas datas aqui, elas estão de acordo com o que a FIFA pretende, né? Que a partir do dia 1º de outubro, as pessoas atuem sob a égide do novo regulamento, já na condição de agente. Portanto, de 20 de setembro é o tempo exato aí para que isso aconteça. E aí, a gente tem aqui um calendário que eu trouxe para vocês, um calendário aqui para vocês conhecerem, tá? Então, a gente teve 9 de janeiro a entrada em vigor do regulamento e a plataforma da FIFA no ar. No dia 15 de março é o último dia de inscrição para este primeiro exame. Dia 19 de abril acontece o primeiro exame. Dia 1º de maio, a gente tem a abertura da janela para o segundo exame. Então, a partir do dia 1º de maio, começa o período de inscrições, que vai até o dia 31 de julho, para aqueles que vão realizar a prova no dia 20 de setembro. Portanto, são essas janelas para quem quer fazer a sua inscrição agora, nesse primeiro momento, nesse ano. 30 de setembro, último dia de serviços dos intermediários sem licença. 1º de outubro, entrada em vigor integral do regulamento de agentes. E aí a gente tem o ano que vem, 1º de janeiro a 31 de março de 2024, a inscrição para o terceiro exame, e 1º de julho a 30 de setembro de 2024, a inscrição para o quarto exame, tá? Essas são as datas que nós temos, tá bom? Bom, eu vou só deixar de compartilhar aqui nesse primeiro momento, só para perguntar, alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Fique à vontade para me mandar a mensagem aqui no chat ou, eventualmente, falar alguma coisa. Deixa eu levantar aqui. Tem alguém com uma mão levantada. Pode falar, por favor, quem está com a mão levantada. Deixa eu ver se está desmutado. Desmuta aqui. Pode abrir o microfone, por favor. Eu acho que o nome aqui está com iPhone. Eu não sei, deixa eu ver aqui. Quem que é? Sou eu, Renatão. Tudo bem? Isso, É o tudo Luiz. bem? Tudo bom? Boa noite aí a todos aí, que já foi em Portugal. Boa tarde aí, doutor Renato. Boa tarde. Lá aí a aula aí que você está dando. A minha dúvida era o seguinte: depois que você realizar a prova, você passar, você vai ser obrigado a todo ano fazer esse exame ou vai ter algum tempo para poder, pronto, se preparar? Essas novas datas aí surgiram agora. Ou vai ser uma coisa assim, não, vai ser feito curso, vai ser aperfeiçoado, workshop, alguma coisa assim do tipo? Perfeito, obrigado pela pergunta, Luiz. Bom, o exame, a boa notícia o exame ele não é anual, tá? O exame ele vai ser feito
somente uma única vez. Uma vez que a pessoa passe, que o candidato passe, ele não tem essa exigência. Contudo, a FIFA já estipulou o seu CPD, né, que a plataforma dela vai ter vários cursos, mini cursos, que serão exigidos, né, e a pessoa vai ter que realizar esses cursos para obter alguns créditos, e vai ter que suplantar dentro do período, né, de um ano, e a cada ano fazer isso, um mínimo de créditos para o desenvolvimento da atividade, tá bom? Então, a pessoa ela não vai ter que fazer o exame, contudo, ela vai ter que participar de cursos oferecidos pela FIFA. Por exemplo, né, só para dar um exemplo aqui, aquele que quiser atuar com menores de idade, necessariamente vai ter que fazer um curso específico que a FIFA vai disponibilizar na plataforma para atuação com menores de idade. Então, ele vai ter essa obrigação, mas uma vez que passe no exame, ele não tem essa obrigação todos os anos. A taxa de licenciamento, ela vai ser anual, tá? E vai ter que ser paga até o dia 30 de setembro de cada ano. Portanto, ela vai fazer esse pagamento anualmente, tá certo? Alguém tem outra pergunta? Quer colocar outra coisa? Não? Então, vamos lá. Vamos continuar conversando aqui. Bom, aqui não, eu acho que tem uma pergunta aqui no chat, desculpa, não tinha visto. Quem fez apostas recreativas em caso de apostas não cumpre com os requisitos? Não, essas apostas recreativas não é uma obrigatoriedade. Quando há um interesse, a pessoa participar de uma empresa que faz apostas esportivas, né? Ou seja, participar enquanto acionista ou ter qualquer tipo de participação empresarial, né? A utilização de casas de apostas, obviamente, isso não vai trazer um problema para aquele que quer ser candidato, tá bom, Danilo? Pode ficar tranquilo com relação a isso. E aí a gente tem, finalmente, eu chego aqui, eu que agradeço, Danilo, sua pergunta. A gente chega aqui ao nosso curso, à oficina de agentes, tá bom? Então, qual que é a ideia dessa oficina de agentes, né? E o nome oficina de agentes eu escolhi justamente porque eu entendo que a atividade do agente, né, já era assim, mas daqui em diante ela vai ser cada vez mais de se capacitar para exercício da função. Portanto, a gente tem que estar em constante aprendizado, em constante evolução dentro da atividade, né? Então, nós estamos aí dentro de uma oficina para se aprender cada vez mais a manusear aí com os regulamentos, a utilizar os regulamentos e a atuar dentro da profissão. Portanto, a oficina de agentes é um curso preparatório para o exame da FIFA, tá? É um curso que eu idealizei para trazer uma maior segurança para aquelas pessoas que querem participar do exame, tá bom? É óbvio que a gente tem uma situação envolvendo um exame, como eu disse, com 20 questões de múltipla escolha. Nós temos vários regulamentos, o material de estudo da FIFA tem mais de 500 páginas. Então, assim, a gente tem, obviamente, uma série de situações envolvendo os regulamentos e a gente pretende trazer uma luz para aquele que participar do curso, tá? Para que tenha uma segurança maior na hora de realizar o exame, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês qual é o nosso cronograma. Primeiro, né, como que vai funcionar esse curso? O curso ele é 100% online, tá? Você vai poder fazer de qualquer lugar de onde você estiver, desde que você tenha um aparelho com acesso à internet, você vai poder assistir esse curso, tá? Tem essa liberdade, essa possibilidade de você assistir de qualquer lugar, a qualquer momento. A gente utiliza aqui a plataforma Maestros, né? Uma plataforma que eu já utilizo, então você vai ser cadastrado nessa plataforma, vai ter a possibilidade de assistir os vídeos, vai ter lá o material de apoio, eventualmente a gente consegue se comunicar por lá também. Basicamente, a carga horária, tá? Como são 7 regulamentos que a gente está falando de 7 horas aula gravadas, tá? É 1 hora aula por regulamento. Tá? Pode ser que esse período de carga horária seja maior, tá? Isso aqui é uma média, mas basicamente é isso. Nós vamos ter um capítulo do curso para cada um dos regulamentos, né? Então, um capítulo específico para cada um dos regulamentos. E pouco antes do dia da prova, né, salvo engano, aqui eu não estou com o calendário em mãos, mas salvo engano, no dia 10 de abril, a prova é no dia 19, nós vamos ter um aulão ao vivo. Qual que é a ideia desse aulão? Eu vou abrir um Zoom, assim como eu estou com vocês aqui agora, e a gente vai debater algumas questões, vai realizar algumas questões junto, justamente para a gente poder pegar o jeitão da coisa, né? E, obviamente, que isso também ajuda você a gravar um pouco mais os conceitos provenientes aí dos regulamentos.
Portanto, nós teremos as aulas de cada um dos regulamentos gravadas para você assistir, aí você não tem limite de acesso, tá? Você pode assistir quantas vezes quiser. E aí nós temos no dia 10, se não me engano, esse aulão ao vivo para a gente poder debater algumas questões, tá certo? Qual que é a minha ideia aqui? Eu estou falando de uma pancada de matéria, né? Muita coisa, regulamentos muito complexos, muitas coisas. Eu quero trazer uma abordagem direta, tá? Coisas que eu presumo que sejam importantes. A FIFA, ela está fazendo esse exame novamente, né? Após aí quase, eu estou falando de 8 anos, né? Da última vez, ou 9 anos da última vez que fizeram algum tipo de exame. E na ocasião que se fazia o exame, né? Antes do regulamento de intermediários, existia uma divisão de questões, né? A FIFA realizava 15 questões e a Associação Nacional 5 questões. Eu creio mais ou menos que era isso. Hoje não, hoje a FIFA vai realizar as 20 questões. E a FIFA, como está fazendo pela primeira vez esse exame, eu creio que a FIFA não vai querer entrar em muita discussão interpretativa de questão. Portanto, eu creio que a FIFA vai exigir questões mais objetivas. A FIFA trabalha também com questões envolvendo casos concretos, tá? Assim, casos concretos que eu quero dizer assim, né? Casos hipotéticos colocados à disposição do candidato para se resolver, mas, regra geral, ela vai, com certeza, exigir bastante requisito, período máximo para um contrato de representação, são 2 anos. A FIFA pode exigir, numa pergunta, você tenha conhecimento né, do período de contrato de representação existente dentro do regulamento de agentes da FIFA. Ou a FIFA também pode trazer um caso específico para você calcular, por exemplo, uma compensação por formação, um mecanismo de solidariedade. Existem essas possibilidades, tá? E aí a gente quer trazer, obviamente, uma abordagem didática para que você possa entender, mas também muito direta, para que você também possa aproveitar esse tempo e se preparar adequadamente para a prova. E aí a gente tem aqui o conteúdo programático, tá bom? Qual que é a minha ideia? Eu vou lançar esse curso, então, na verdade, a gente está lançando esse curso hoje, eu vou lançar as aulas todas as segundas-feiras, tá? Então, a primeira aula vai ser lançada já no dia 20 de fevereiro, que vai tratar do regulamento de agentes da FIFA, então eu vou fazer uma aula específica só para falar do regulamento, trazer para você as principais disposições, aqueles pontos mais importantes daquilo que o regulamento trouxe, tá? No dia 27, uma semana depois, a gente vai falar sobre o Estatuto da FIFA, que é um regulamento, um documento exigido também pela prova. Dia 6 de março, Código de Ética. 13 de março, Código Disciplinar da FIFA. O dia 20 de março, Regulamento sobre o status e transferência de jogadores. Esse é um regulamento extenso, que traz muitas disposições, muitas minuciosidades. Tem vários anexos, tem várias disposições que são o âmago, né, o cerne do futebol, porque trata das transferências e do registro de atletas. Então, é aqui que está a cereja do bolo. Dia 27 de março, a gente vai falar sobre o curso FIFA Guardians, né? Então, a gente vai trazer entendimentos sobre esse curso, que também está previsto lá no exame. No dia 3 de abril, a gente vai falar sobre as regras processuais do Tribunal do Futebol. Se você precisa, enquanto agente, entrar com um processo perante a Câmara de Agentes, que é a nova Câmara específica para a atuação dos agentes de futebol, você precisa pagar quanto de custas, né? Qual que é o valor que você precisa pagar à FIFA para poder apresentar, submeter um processo no Tribunal do Futebol? Qual seria esse valor? Nenhum, tá? Você não tem qualquer valor. Esse acesso é totalmente gratuito aos licenciados perante a FIFA. Portanto, esse é um benefício que o novo regulamento traz e pode ser uma pergunta aí exigida pela FIFA. No dia 8 de abril, eu falei dia 10, né? Então eu já errei, consertando aqui. Dia 8 de abril, um sábado anterior à realização do exame, né? Dia 19 de abril, a gente vai ter o aulão para resolução de questões. E a gente vai ficar numa sala de Zoom aí resolvendo algumas questões, enfim, para ajudar nessa preparação. E no dia 19 de abril é o dia do primeiro exame, tá bom? Bom, o que eu quero falar para vocês? Esse é um cronograma. Ele é interessante, a gente busca abarcar aqui o máximo de conteúdo possível, mas é óbvio, né? Não preciso ficar falando isso para vocês, mas mesmo assim eu vou falar. É óbvio que você precisa estudar, né? Que você precisa se dedicar, que você precisa sentar, precisa ler os regulamentos, precisa aprender sobre aquilo e precisa treinar, 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 treinar.
porque aquilo vai te dar uma liberdade na hora de realizar o exame. Você vai ter mais tranquilidade na hora de realizar o exame. Então, isso depende, obviamente, do curso, para te ajudar, mas de você que vai fazer o curso, com certeza depende muito mais, tá? Outra coisa importante, eventualmente, Renato, não passei no primeiro exame, tá? Não consegui passar no primeiro exame. Você vai pagar, obviamente, uma taxa e vai passar, e vai fazer realizar o segundo exame. Você vai ter direito a acesso aí novamente ao curso, tá? Eu vou liberar o acesso por mais um período para que você também possa assistir e continuar se preparando para tentar a aprovação no segundo exame, tá bom? Esse é um benefício aí que eu vou dar para os alunos, para que, de uma certa forma, a gente possa ajudar vocês. E agora, falando aos nossos 13 participantes, né, contando comigo 14 aqui na sala, a vocês que participaram aqui do evento, que demonstraram interesse no curso em si, eu tenho uma condição especial para você, tá bom? Então, eu vou parar a gravação aqui agora, porque eu vou utilizar esse material posteriormente. Então, a gravação ela vai se encerrar aqui. Eu agradeço todo mundo que assistiu, e se você quer participar do curso, provavelmente vai ter um link em algum lugar aqui onde você está assistindo esse vídeo para fazer parte do curso, tá bom? Então, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença e pela participação. Bom, agora, deixa eu parar aqui a gravação.